O meu pai separou da minha mãe quando minha mãe ainda estava grávida de mim. E depois de um ano, a minha mãe se casou. Que foi quando eu comecei a ter um pai presente. Porque o meu pai, ele não era nada presente, né? Com o passar dos anos, a minha mãe acabou engravidando do meu irmão. E o meu pai, ele sempre foi um excelente pai. Sempre foi uma pessoa muito maravilhosa na minha vida. E tudo que ele dava pro meu irmão, ele dava pra mim também. Tudo que comprava pro meu irmão, eu também tinha. E era muito bom, né, a nossa vida. Quando eu fiz 16 anos de idade, o meu pai e a minha mãe se separaram, porque o meu pai descobriu que a minha mãe estava tendo um caso. E como eu andava com a minha mãe pra cima e pra baixo, meu pai pensou que eu também sabia de tudo isso e estava mentindo pra ele, mas eu não sabia. Ele me xingou de tudo, palavras que me magoaram muito. Mas eu entendi também que ele estava com muita raiva ali na hora, sabe? E que era por conta das burrices da minha mãe. Enfim, com pouquíssimo tempo que o meu pai saiu de casa, a minha mãe decidiu casar com esse cara. Que sim, ela tinha um caso. E eu e meu irmão fomos obrigados a morar na mesma casa desse cara. No começo tava tranquilo, sabe? Até que ele começou com as brincadeirinhas de pegar na minha cintura e coisas do tipo, mas eu sempre saía, sempre pedia pra ele respeito. E eu lembro que eu contei pra minha mãe isso, né? Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, olha, ele tá fazendo isso. E minha mãe falou assim, ah, para com isso, é coisa da sua cabeça. Às vezes ele só colocou a mão e brincando com você já tá vendo maldade nele, para com isso e tal. Beleza, né? Deixei pra lá, não falei mais nada não. O tempo foi passando, eu já tava trabalhando. Teve um dia que eu cheguei em casa, né? E entrei pro meu quarto e fui tomar banho. Quando eu abri a minha gaveta de calcinha, tinha uma calcinha que tava suja de goza. Na hora eu fiquei com tanto nojo, ele era o único homem que tinha ali. Meu irmão ainda era uma criança, né? E aí eu peguei e fui e levei pro meu irmão, mostrei pra minha mãe. Minha mãe mandou eu tomar vergonha na minha cara, que eu que tinha feito sacanagem na calcinha e tava querendo fazer aquilo, querendo culpar o marido dela, querendo destruir o casamento dela por conta do meu pai, várias coisas que ela não acreditou em mim. E foi aí que a gente começou a ter muito desrespeito. Meu padrasto falava que eu não prestava, falava que eu queria destruir o relacionamento deles e eu morria de medo de ficar sozinha com meu padrasto. Quando eu ia, tava sozinha, que minha mãe saía pra trabalhar, eu ficava trancado o dia inteiro dentro do quarto. Ou então eu ficava lá na área, né, que o portão era fácil de abrir, qualquer coisa eu saía correndo pro lado de fora. Mas sempre foi muito ruim, até eu arrumar um namorado. Com 17 anos de idade, eu arrumei um namorado. E aí ele começou a implicar comigo e com esse meu namorado. E ele falava assim pra minha mãe, aposto que ela já tá dando. Se ela tiver dando e aparecer grávida, eu não quero aqui na minha casa não, eu já tô avisando. E a forma dele me tratar e dele lidar comigo era o mesmo jeito que a minha mãe começou a me tratar também. Minha mãe começou a perder completamente o respeito por mim. E eles me tratavam como se eu fosse uma puta, sabe? Como se eu não prestasse, como se eu não valesse nada. E eu sei que eu não era assim que funcionava as coisas, né? E detalhe, eu sempre contava tudo isso pra minha avó. Minha avó sempre foi muito bem de vida, mas assim, eu contava só pra ela e pedia pra ela não fazer nada. Aí teve um dia que eu tava em casa, meu padrasto chegou em mim e falou assim, ó, sua mãe, ela é boa de cama, viu? E você é boa de cama também? Você puxou pra ela? E aí naquele momento eu comecei a quebrar o pau com ele, sabe? Comecei a xingar ele de tudo quanto é nome, e a gente começou a brigar feia, a xingar mesmo, sem a se ofender, coisa de baixo escalão, coisa baixaria. Minha mãe chegou bem na hora e entrou no meio separando a briga, e aí eu contei pra ela o que ele tinha me falado, ela pegou e me enxotou pra casa dela, me mandou embora da casa dela. A única coisa que eu fiz foi pegar meu jogo de quarto, de edredom, esses trem que eu tinha lá, e fui pra casa dos meus avós. Meu avô acreditou na minha mãe, porque minha mãe começou a falar que eu tava fazendo tudo isso pra acabar com o casamento dela, sabe? E já minha avó acreditou em mim, porque eu já comentava com a minha avó que eu não gostava dessas brincadeiras, de algumas coisinhas que vinha acontecendo, entendeu? E aí foi quando a minha avó me ajudou. Minha avó, ela tem loja, né? E ela pagou uns meses de aluguel e comprou móveis pra mim, tadinha. Ela comprou micro-ondas, televisão, geladeira, fogão, quase 7 mil reais na loja, né? E depois disso, coitada, minha avó, meu namorado também me ajudou muito, porque eu tava pagando o consórcio da minha moto, né, e aí não ia dar conta de pagar tudo sozinho. Enfim, hoje eu moro na minha casinha, eu tenho minha bis 0 km, eu sou amigada com o meu namorado da época, né, e até hoje a minha mãe não conversa comigo por conta do meu padrasto. E eu posso falar a verdade? Eu morro de saudade da minha mãe. Eu tenho muita vontade de abraçar, de conversar, a gente era muito amiga, né, e eu fico muito triste de saber que foi isso que ela escolheu, porque afinal de contas ela fez
ela fez eu comer o pão que o diabo amassou, mas mesmo assim eu não deixo de amar minha mãe. Todo mundo fala que quando ela envelhecer, talvez quem vai cuidar dela vai ser eu. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Nossa, essa história ela é diferente assim, porque ela fica confusa, né? Na cabeça da mãe passa uma situação, na cabeça do padrasto passa outra, na cabeça dela ela tá vivendo uma realidade completamente contraditória do que a mãe dela acredita. Mais triste é que não. O melhor, não é o mais triste, o melhor é que ela conta pra mãe dela desde o início. Olha, tá fazendo brincadeirinha assim, mãe, olha essa calcinha aqui, mãe, ele falou isso e isso pra mim. Então assim, a mãe dela não quis enxergar porque ela não quis, ninguém é louco sozinho, né, gente? Ela não ia surtar com o cara do nada e ia inventar tanta de coisa assim, a não ser que ela realmente quisesse que a mãe se ferrasse com o marido. Mas se ele é esse tipo de marido, então tem que realmente ser falado, gente, não pode ser apagado, né? Eu conheço muitas pessoas, eu tenho até uma amiga que ela saiu da casa da mãe com 14 anos de idade. Eu já contei a história dela aqui no canal exatamente por isso, a mãe não acreditar na filha e acreditar no marido. Poxa, mãe, cara, pelo amor de Deus, né? Sua filha saiu de dentro de você, ela tem que ser protegida, sabe? Não expulsa da sua casa, deixar qualquer pessoa fazer o que quiser com ela, né? Então isso tudo tem que ser analisado, senão não tem filho, cara, é só não ter filho. Ter filho pra isso não vale a pena. Então, no final das contas realmente, né? No final das contas, quando ela estiver bem velhinha, talvez vai ser a filha que vai estar lá fazendo de tudo pela mãe, ainda mais que ela tem saudade. Deixa nos comentários, né, o que você acha dessa história, me manda também sua história pra eu contar aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.